Gostaria de saudar de maneira muito especial os organizadores deste 7º encontro de egressos e primeiro simpósio do Programa de Pós-Graduação Estrito Sensu em Educação do Centro Universitário Adventista de São Paulo, aos nossos queridos professores, em especial ao professor Dr. Rodrigo Fores, que tem me orientado nessa jornada acadêmica. Saúdo também os colegas e a todos os presentes. Digo que é uma honra participar novamente desse espaço de diálogo que celebra o reencontro, o compartilhamento de experiências e a consolidação de trajetórias profissionais e científicas que se entrelaçam por meio dessa instituição reconhecida pela excelência em ensino e pesquisa. Nessa edição, eu tenho a satisfação de apresentar um recorte da minha dissertação intitulado Entre Contradições e Expansões, o papel formativo do livro didático na educação básica. O estudo nasce de uma inquietação vivida na prática, o fato de que o livro didático, embora central no cotidiano escolar, ainda é muitas vezes utilizado de forma mecânica e prescritiva, sem explorar plenamente seu potencial como instrumento de formação docente e de mediação pedagógica. Ao longo da pesquisa, buscamos compreender como esse material, tradicionalmente associado à organização do ensino, pode se constituir um artefato formativo, capaz de provocar reflexões, desenvolver autonomia e ampliar a aprendizagem. Essa discussão se insere no compromisso dessa universidade com a qualidade educacional e com a formação crítica e contínua dos professores, reafirmando a relevância do livro didático não apenas como suporte de conteúdo, mas como um elemento ativo na construção do saber docente. Bom, vamos falar de contextos e da justificativa. O livro didático continua sendo um dos principais mediadores da prática pedagógica, porque ele organiza o currículo, orienta metodologias e, em muitos casos, ele estrutura o próprio planejamento docente. Entretanto, esse protagonismo convive com uma contradição. Embora amplamente utilizado, o livro ainda é frequentemente abordado de maneira instrumental, como um roteiro a ser seguido. Essa constatação, presente em autores como Oliveira e Valdemarin, revela a urgência de repensar o livro não como um produto acabado, mas como um instrumento de mediação e reflexão docente. É justamente nesse ponto que se insere essa pesquisa: compreender como que o livro didático pode ser ressignificado e assumir uma função formativa, conectando teoria e prática do cotidiano da sala de aula. Partindo dessa reflexão, a pesquisa se orienta para uma questão central: como que o livro didático pode contribuir para a formação docente e, ao mesmo tempo, favorecer a garantia da aprendizagem? A partir dessa questão, propusemos 3 objetivos específicos. Primeiro, analisar as contradições que emergem do uso prescritivo do livro. Segundo, compreender de que modo ele pode funcionar como artefato de desenvolvimento profissional. E, por fim, discutir estratégias de mediação crítica capazes de transformar o material em um recurso de formação contínua. Esses objetivos, eles dialogam com a ideia de que o desenvolvimento docente é um processo expansivo, construído pela reflexão sobre as tensões do próprio fazer pedagógico. Para fundamentar essa discussão, a pesquisa está apoiada na teoria da atividade proposta por Ergenton. Essa abordagem entende a prática pedagógica como um sistema de atividades, compostos por quê? Sujeitos, regras, instrumentos, comunidades e objetos de aprendizagem. Dentro desse sistema, as contradições são vistas não como falhas, mas como motores do desenvolvimento, pois é nelas que surgem as possibilidades de transformação. Assim, quando nós observamos o livro didático dentro desse sistema, torna-se possível compreender como ele participa da dinâmica de expansão das atividades docentes, promovendo aprendizagens que ultrapassam a simples execução de tarefas. O livro didático, portanto, é aqui analisado não como um fim, mas como um instrumento mediador da ação educativa e formativa. A pesquisa é de natureza qualitativa, com enfoque exploratório e utiliza o método da revisão integrativa da literatura. Essa metodologia ela foi escolhida porque ela permite reunir e interpretar evidências empíricas e teóricas já publicadas, favorecendo uma compreensão ampla e crítica sobre o tema. Essa busca foi realizada nas bases CAPES, Cielo, ERIC,
SPIL e BD-TD, e seguiu as diretrizes do protocolo PRISMA, que assegura transparência e padronização no processo de seleção. Foram analisados 23 estudos, agrupados em 4 categorias temáticas: formação de professores, livre ensino de matemática, ensino-aprendizagem e aspectos históricos e funcionais do material didático. A análise foi guiada pelos 5 princípios da teoria atividade, que permitiu observar tanto as contradições quanto as possibilidades expansivas do livro didático como um mediador do processo pedagógico. Agora, dentro dessa pesquisa, nós também entendemos que as contradições, elas podem aparecer, né? Então, os estudos analisados, eles evidenciaram um cenário de tensões e contradições. Em muitos casos, o livro ele é utilizado de forma prescritiva, como um manual a ser seguido, e isso acaba limitando a autonomia e a criatividade do professor. Há também um descompasso entre as propostas didáticas idealizadas e as condições reais da sala de aula, e isso acaba fragilizando a mediação pedagógica. Além disso, a ausência de formação crítica sobre o uso do material contribui para uma reprodução prática e mecânica. Essas contradições, entretanto, são reveladoras, pois indicam os pontos de tensão que podem ser transformados em oportunidades de expansão formativa, quando acompanhadas de uma reflexão e de uma formação continuada. Bom, por outro lado, a revisão também identificou que experiências demonstram também movimentos de expansão. Em contexto de formação continuada, o livro didático foi ressignificado, deixou de ser um fim em si mesmo e passou a funcionar como um mediador de processos colaborativos. Nessas práticas, o professor não se limita a aplicar o conteúdo, mas ele passa a reinterpretar o material, relacionando com as necessidades reais dos estudantes e com a construção coletiva do conhecimento. Esse processo amplia o planejamento docente, promove a autonomia e estimula uma postura reflexiva diante do material. Em síntese, quando há reflexão compartilhada, o livro didático se transforma de um roteiro fixo em um dispositivo de desenvolvimento profissional. O livro didático, ele transcende sua função de repositório de conteúdos quando integrado a processos formativos, reflexivos e colaborativos. Essa pesquisa, ela reafirma o compromisso com a educação que ultrapassa a simples transmissão de conteúdo e se constrói pela reflexão, pela mediação, pela expansão das práticas docentes. O livro didático, quando compreendido como artefato formativo, deixa de ser apenas um compilado de conteúdos e passa a ocupar um lugar de diálogo entre o professor, o estudante e o conhecimento. Integrado a processo de formação continuada, ele adquire potência transformadora, promovendo o desenvolvimento profissional e a autonomia, consciência crítica dos docentes. Contudo, para que essa transformação se concretize, é indispensável que as políticas educacionais valorizem a mediação crítica e reconheçam o professor como sujeito ativo na produção do conhecimento da aprendizagem. As contradições que emergem do cotidiano escolar não representam falhas, mas oportunidades de expansão, de repensar a prática, de reinventar a própria função formadora do livro. Mais do que um recurso institucional, ele é um instrumento de desenvolvimento humano e pedagógico, capaz de provocar deslocamentos na maneira como ensinamos, aprendemos e nos formamos continuamente. Agradeço de modo muito especial ao meu orientador, professor Dr. Rodrigo Folles, aos professores e aos colegas do programa, aos organizadores deste encontro, que fortalecem o diálogo entre a pesquisa, a prática e o compromisso com a educação. E concluo com uma frase que sintetiza essa trajetória. O livro didático continua sendo um espelho da escola, mas quando mediado criticamente, pode se tornar uma janela para novas aprendizagens, para novos sentidos e para novas formas de ensinar e de aprender. Muito obrigada a todos.